O testemunho de Jesus e da mulher surpreendida em adultério é uma narrativa profunda que revela a compaixão e sabedoria de Jesus Cristo. A mulher foi detida no meio do agir, cercada de acusadores prontos para impor medidas punitivas. No entanto, uma demonstração inesperada de compaixão precipitou uma viragem crucial nos eventos. Confiamos que esta narrativa deixou uma marca profunda e incluímos uma breve súplica para reflexão na conclusão. Antes de Jesus encontrar a mulher adúltera, ele havia estado em Jerusalém durante a celebração dos tabernáculos naquela época. Esta celebração tinha um significado espiritual profundo, abrangendo uma festividade de uma semana que ocorria durante a estação outonal, geralmente em setembro ou outubro. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Comemorando o clímax do período da colheita agrícola no Evangelho de João, está registrado que Jesus inicialmente não se manifestou abertamente na festa, pois as autoridades religiosas tentaram detê-lo. No entanto, em um momento específico da festa, ele discretamente dirigiu-se a Jerusalém durante sua estada na cidade. Envolvido em um discurso instrutivo com os habitantes da cidade, em João 7, 14 a 24, descreve seus ensinamentos no venerado templo, surpreendendo os presentes com sua profunda compreensão dos textos sagrados. No meio dessa assembleia, os líderes religiosos apresentaram uma mulher que haviam capturado no ato de adultério, uma ofensa que, segundo a lei mosaica, justificava o apedrejamento como castigo. As autoridades religiosas a trouxeram diante de Jesus de maneira que era simultaneamente humilhante e degradante. É crucial destacar que o homem envolvido nessa ligação adúltera estava notavelmente ausente desse julgamento, questionando sobre a imparcialidade do processo. Embora o adultério fosse punível com a morte sob a lei, havia rigorosos requisitos de prova para a pena. Dada a natureza privada do crime, poucas pessoas foram executadas por adultério. É neste ponto que a narrativa da mulher adúltera adquire sua história. Quando os denunciantes estavam prontos para lançar pedras, eles apresentaram a Jesus um enigma em João 8, 4 e 5, mencionando que esta mulher foi flagrada no próprio ato de adultério, e conforme a lei de Moisés, ele nos instruiu a apedrejar essas mulheres até a morte. Então foi perguntado a Jesus, qual seria a sua determinação em relação a ela? Se ele defendesse sua libertação, isso poderia ser interpretado como uma infração à lei mosaica. Por outro lado, endossar sua execução poderia colocá-lo em uma posição desfavorável e transgredir a legislação romana. Nesse ponto crucial, a situação assemelhava-se a um intrincado quebra-cabeça, com peças legais e éticas se entrelaçando como fios delicados numa tapeçaria complexa da justiça divina e humana. As pedras que representavam não apenas a punição física, mas também as acusações morais, prontas para serem lançadas como manifestações tangíveis do julgamento iminente. No entanto, Jesus, como um hábil artífice, não respondeu diretamente ao enigma. Sua resposta foi uma metáfora sutil e profunda, assemelhando-se a uma pincelada suave num quadro intricado. Ele trouxe à tona a reflexão sobre a própria condição humana, como se estivesse pintando uma paisagem introspectiva no solo daquele momento desafiador. A metáfora, como uma tela tecida com fios de compaixão e sabedoria, transformou a cena carregada de tensão em um retrato de compaixão e graça. Pois os romanos mantinham autoridade exclusiva sobre as execuções religiosas. Em Deuteronômio 22, 22, foi ressaltada a gravidade do adultério, defendendo a execução tanto da mulher adúltera quanto de seu parceiro. Embora isso possa parecer pesado para os padrões atuais, forneceu uma medida de estabilidade em uma sociedade nascente sem regulamentos bem definidos. No entanto, a lei mosaica incorporou um elemento de misericórdia que se estendia além de meras medidas punitivas. Pois fortalecer os vínculos comunitários e a legislação englobava tanto a equidade quanto a compaixão, refletindo a verdadeira natureza de Deus. Os líderes religiosos, ao falarem a legislação de Moisés, não lograram apreender o seu significado mais profundo. A sua busca pela justiça obscureceu o apelo subjacente da lei à empatia e restauração. No meio deste impasse intenso, Jesus realizou um gesto notável. Ele se inclinou e começou a escrever no solo com o dedo. Sua reação foi moderada e deliberada, em contraste com uma resposta verbal imediata. Neste momento crucial, a cena assemelhava-se a um intricado jogo de xadrez, com cada movimento estratégico representando as complexidades da justiça e da compaixão. O chão, como uma tela em branco, tornou-se o meio pelo qual Jesus expressava uma narrativa silenciosa, escrevendo com seu dedo as nuances da misericórdia e da reflexão.
Cada traço no solo equivalia a uma ponderação profunda, como se fossem palavras não ditas que ressoavam mais alto do que qualquer discurso articulado. Ao se curvar para escrever, Jesus criou uma metáfora visual, como se estivesse tecendo um tapete de entendimento no chão áspero da controvérsia. O gesto silencioso falava volumes sobre a necessidade de olhar para além das palavras da lei, para encontrar a verdadeira essência que transcende o rigor normativo. A tinta invisível que se desenhava no solo, ao invés de palavras pronunciadas, tornava-se uma expressão artística de sabedoria, desafiando os líderes religiosos a enxergarem além das aparências e a considerarem a compaixão como parte intrínseca da justiça divina. Essa ação deixou as pessoas perplexas e provocou muitas especulações sobre o conteúdo do que ele escreveu. Ao longo do tempo, surgiram várias interpretações, desde a ideia de que Jesus simplesmente fez alguns rabiscos no chão até a sugestão de que ele registrou um versículo semelhante em Êxodo 23:1, alertando contra dar falso testemunho. Algumas suposições incluem a ideia de que ele listou os nomes dos acusadores, enquanto outros afirmam que ele detalhou as transgressões deles. Muitos sugeriram que Jesus seguiu a prática jurídica romana, comprometendo seu julgamento ao escrevê-lo antes de expressá-lo verbalmente. O termo grego comum para escrever é grafeno, mas, nesse contexto, katagrafini é usado, implicando o ato de documentar acusações contra alguém. Consequentemente, isso permanece incerto, exatamente o que Jesus escreveu. Quando Jesus se inclinou para escrever, ele aparentemente não deu importância às acusações contra a mulher. Isso talvez se deva à sua desaprovação da maldade cometida, ou, por alternativa, ter ignorado para evitar que a mulher sofresse mais humilhação. Depois, ele se ergueu e proferiu estas palavras inesquecíveis: "Deixe qualquer um de vocês que não tenha cometido pecado ser o primeiro a atirar uma pedra nela." Jesus não julgou a mulher. Ao invés disso, ele voltou a atenção para seus acusadores. Ele não ordenou a libertação dela, mas defendeu que, se houvesse execução, que fosse feita com justiça e integridade. Dessa forma, Jesus abordou uma tendência humana generalizada, a propensão para condenar os outros enquanto ignora as próprias transgressões. Essa narrativa é similar ao relato do livro de Mateus sobre o dilema moral relacionado ao pagamento de impostos a César. A história destaca a importância de reconhecer nossas próprias falhas antes de avaliar os outros. Enquanto enfrentamos os erros dentro da família de Deus, é crucial conduzir esse processo com um espírito de humildade e contrição, em vez de julgamento e indignação. Novamente, Jesus se inclinou e escreveu no chão suas ações durante esse episódio, e que foram calculadas para reduzir a tensão e preservar a dignidade e segurança da mulher. Jesus evitou encarar os acusadores de maneira conflituosa, escolhendo atenuar em vez de intensificar a situação. Apesar de existirem situações em que a vergonha pode resultar em efeitos positivos, nunca foi a intenção de Deus que se tornasse um estado duradouro. Nesse momento, a ira da multidão se transformou em introspecção, começando pelos mais velhos, que deixaram de lado suas pedras e se retiraram confrontados com suas próprias imperfeições. Confrontados com suas próprias imperfeições, ficou claro que eles não conseguiam julgar com justiça e foram condenados pelas palavras de Jesus. Isso evidencia mais e mais a presença de uma consciência funcional. No final, a mulher se encontrou sozinha com Jesus, aguardando seu destino. No entanto, em vez de condenação, ela recebeu compaixão e perdão, refletidos com bondade em seu olhar. Jesus olhou para a mulher e falou que se ninguém a havia condenado, João 8:10, e sua resposta indicou que nenhum julgamento havia sido proferido sobre ela. Nesse instante, Jesus proferiu palavras que mudariam definitivamente sua vida: "Nem eu te condeno. Vá agora e deixe sua vida de pecado." João 8:11. Neste momento único, a mulher encontrou um amor e uma aceitação até então desconhecidos para ela. Ela não apenas recebeu perdão, mas também foi agraciada com uma oportunidade para um novo começo. Jesus, em um sentimento, carregava a culpa dela sobre si mesmo, sendo o único presente sem pecado e consciente de tudo. Ele possuía a autoridade para atirar a primeira pedra, mas optou pela misericórdia em vez da condenação. Assim, a mulher descobriu refúgio nos braços de Jesus. Essa história da mulher adúltera ultrapassa as fronteiras do tempo e do espaço, funcionando como um impactante testemunho da infinita bondade e do perdão de Jesus Cristo. Ela atua como um lembrete de que ninguém está além da necessidade de ser resgatado de suas circunstâncias difíceis, e que atos de bondade e empatia têm o potencial de transformar corações. Ao longo da Bíblia, encontramos diversos indivíduos que foram excluídos, rotulados como pecadores ou negligenciados.
mas experimentaram a misericórdia incansável de Deus e se tornaram grandes seguidores de Cristo. Seja Maria Madalena, libertada do tormento por 7 demônios, e também Joana, que foram tocadas pelo amor curador e pela misericórdia de Cristo, tornando-se ardentes mensageiros da mensagem divina. Nosso Deus não está focado em retribuição, mas sim em oferecer auxílio e proporcionar oportunidades de correção. Visualize um esplêndido vaso quebrado em fragmentos e posteriormente restaurado para uma beleza ainda maior. Este conceito encapsula a essência da redenção. O ato de recuperar algo quebrado e restaurá-lo à sua integridade original ocorreu quando Jesus demonstrou benevolência e perdão à mulher que havia cometido o pecado. Ele não apenas a isentou do castigo, mas proporcionou a ela um novo começo. Sua existência, anteriormente repleta de desafios, passou por uma metamorfose e foi renovada. Todos, independentemente de seus pecados, têm a possibilidade de aspirar a um futuro mais promissor, incluindo aqueles considerados justos. No passado, os santos transmitiram a narrativa da mulher adúltera, que comunica a mensagem universal de que todo indivíduo é imperfeito e cometeu erros, ficando ao lado da glória de Deus. Isso implica que, quando comparados à perfeição de Deus e à sua grandeza, os seres humanos inevitavelmente não atingem a medida desejada. O versículo destaca a crença cristã na necessidade premente de redenção e perdão. Retornando ao relato da mulher adúltera e seus acusadores, um por um, eles se retiraram, deixando-a sozinha com Jesus, o único e verdadeiramente habilitado a atirar uma pedra, abstendo-se de fazê-lo. Em toda a Bíblia, é claro que a clemência de Deus vai além das segundas oportunidades. Ela abrange a transformação. Tito 3:5 destaca que Deus nos resgata não em virtude de nossas ações justas, mas por meio de sua piedade ilimitada. Essa narrativa é relevante para todos nós em um mundo propenso a lançar pedras. Deus oferece a mão da clemência, incentivando-nos a recebê-la e a concedê-la. Ao abraçar sua clemência, descobrimos que a verdadeira transformação está ao nosso alcance. Cada dia, Ele nos proporciona uma oportunidade de escolher a misericórdia, dando perdão mesmo quando seja desafiador, manifestando bondade em circunstâncias inesperadas e amando incondicionalmente. Não apenas contamos essa história, mas a vivemos para aqueles que buscam uma compreensão mais profunda, investigando passagens como Miqueias 6:8, que destaca agir com retidão, amar a clemência e andar humildemente como instrutivo. E em Efésios 2, nos recorda do amor profundo de Deus. Enquanto Tiago 2 destaca a importância da clemência sobre o julgamento. Ser um discípulo exige abraçar a misericórdia que resulta em uma transformação semelhante à de Zaqueu, que fez a transição de um arrecadador de impostos ganancioso a um benfeitor generoso, e Maria Madalena, que progrediu de uma alma atormentada a uma discípula devota. Nós também podemos vivenciar a transformação por meio da clemência de Cristo. Nossa jornada de transformação começa com humildade e aceitação da misericórdia, abraçando a liberdade oferecida por Cristo. Essas lições entrelaçadas na história da mulher adúltera nos conduzem à essência do discipulado. É crucial lembrar que nossa perfeição não nos define, pelo contrário, é nossa disposição de acolher a clemência de Cristo, passar por transformação e viver seus ensinamentos, como fez a mulher adúltera. Todos os dias temos a oportunidade de liberar nossos fardos e iniciar novos começos como seguidores de Cristo. Agora, oferecemos uma oração. Pai, somos gratos pelas misericórdias renovadas que concedes às nossas vidas. Agradecemos, acima de tudo, pela tremenda clemência da salvação e aceitamos Jesus, Teu Filho, como Senhor sobre nossas vidas. Recebemos Tua misericórdia e bondade confiando em Teu plano divino. Que nunca fiquemos longe de Tua glória. Em nome de Jesus, oramos. Amém. De fato, a vida de Jesus é uma fonte de fascínio e inspiração duradoura. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares.